Eu venho aqui ao plenário dessa comissão fazer humildemente o pedido de voto pela rejeição da proposta do governo e voto de apoio à proposta, ao texto alternativo que apresentamos em construção conjunta com diversos parlamentares de partidos, de estados, de ideologias totalmente diversas. Não faço isso porque existe um espírito de competição ou de desejo de vitória sobre o governo. Não há nada disso. O fato é que o governo recebeu, e não foi inadvertido e não foi surpresa, recebeu 2 problemas para administrar. A fome, causada pela pandemia, agravada pela crise econômica, que chegou por conta de uma pandemia, mas que não podemos chamar de imprevisível. Afinal de contas, nós já somos um país de miseráveis. Nós já tínhamos um programa de transferência de renda com fila, com milhões de brasileiros que tinham direito, necessidade, mas já não recebiam. Então, o problema já estava lá. E um segundo problema que também não é imprevisível, que é o dos precatórios. Precatórios têm a característica de não controle no final do processo, mas são processos que se arrastam por anos. Tanto é que em qualquer mapa de risco fiscal você vai ter lá um indicativo dessa possibilidade de obrigação de pagamento. Só que o governo escolheu fazer com esses 2 problemas não soluções apenas, mas criou diversos outros problemas, mais problema ainda. Eu te dou 2 problemas, peço 2 soluções, vocês me devolvem uma solução mais ou menos e mais 3 ou 4 problemas. É rápido para mencionar. O texto mantém securitização sem um cuidado técnico devido. É um jabuti, é alienígena, não acrescenta nada. O texto mantém a possibilidade de que se desenvolva este projeto específico, e eu sei que o relator já tentou ajustar o texto, mas ainda não ficou suficiente, permitindo que se desrespeite a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na elaboração do projeto de lei da transferência de renda do Auxílio Brasil. É desnecessário. O governo joga fora 2 âncoras fiscais essenciais para o processo de estabilização econômica do Brasil. Âncoras que foram construídas com a participação de Vossa Excelência. O teto e a LRF. E faz isso num afogadilho pré-eleitoral, onde nós estamos vendo, testemunhando, bilhões escorrendo pelos dedos do poder público. Isso é inadequado e é desnecessário. A proposta que nós apresentamos, com toda a humildade de uma construção, ela endereça imediatamente o problema mais grave, que é o da fome, e não me adianta endereçar para um pedaço dos brasileiros que têm fome. É preciso que o governo tenha dignidade e competência para garantir isso para todos os brasileiros que têm fome. Porque se nós estamos excepcionando o teto, senador Amin, se nós estamos rasgando a lei de responsabilidade fiscal, por que a gente vai deixar alguém com fome no Brasil? Qual é a justificativa? O fato é que a proposta governamental tem outros interesses que não estão expressos nos problemas originais. Quando eu crio um mercadão paralelo de precatórios, porque a PEC faz isso. Quando eu crio um mercadão paralelo com compra garantida pelo governo, porque o precatório podre valerá pelo preço de face para amortizar a dívida tributária, por exemplo. Eu estou enriquecendo em bilhões de reais os brasileiros que já são bilionários, ao tempo em que eu deixo esquecidos os brasileiros que passam o vexame, a vergonha da fome. Eu me pergunto qual é a motivação de um governo adotar essas providências. Porque, veja, a proposta que independentes, oposições e membros de partidos que estão na base do governo, a proposta que é apresentada, ela garante ao presidente da República e ao seu governo a possibilidade de, aí sim, dizer que fez o maior programa de transferência da história. Esse governo tem a possibilidade de garantir que, pelo menos pelos próximos 2 anos, mais de 20 milhões de brasileiros sejam devidamente atendidos por um auxílio, na hora mais difícil da vida dessas pessoas. Nós queremos viabilizar isso. E nós estamos provando, e os técnicos que foram ouvidos aqui, todos, uníssono, responderam que a solução do governo não era adequada, porque tinha consequências indesejadas, reduz a credibilidade do mercado, aumenta a taxa de juros e, por consequência, a inflação, dá com uma mão pequena e toma com a mão grande. Por que fazer isso? Não existe justificativa. Nós iremos para uma disputa de voto, mas eu confesso, como confessei ontem em plenário, que é uma disputa de voto que me deixa triste, porque ela tem como pano de fundo um desrespeito muito grande àquilo que é mais importante, que é a vida dos brasileiros. A discussão passou a ser de penduricalhos, de pequenos ajustes
tem sua relevância, mas são pequenos ajustes diante da fome dos brasileiros e que não estão plenamente atendidos, como é o caso da fila dos precatórios alimentares. O relator manifestou atendimento às emendas sugeridas pelo PSD e PT, verbalizou um texto, mas na própria verbalização do texto fica claro de que se o volume ultrapassar aquele teto, você não vai ter pagamento. É uma escolha política do governo. O governo escolhe essa alternativa de colocar um teto para pagamentos e colocar em risco o atendimento a direito de pessoas que passaram décadas na justiça. Não se sustenta, politicamente falando, não é justo com os brasileiros e existe, e aí, fazendo as palavras do senador Zé Aníbal, se for o caso de um terceiro texto, que diga em 3 linhas, está separado espaço fiscal suficiente para atendimento ao auxílio, nós vamos, em conjunto, subscrever. Mas para o auxílio, não para a emenda, não para a transferência para o Judiciário e para o Legislativo. Não se justifica isso, senador Fernando Bezerra, senhor presidente Davi Alcolumbre, e peço, com todo respeito, o voto e a compreensão dos colegas.